Olá, matematiqueiros e afins. Bem-vindos à Escola Kitonite, cujo lema é muito mais que matemática. O objetivo deste canal é ensinar matemática e relacioná-la com o nosso universo. Este canal foi criado com fins lucrativos, pois o único que lucra com tudo isto és tu. Por isso, vê os vídeos até ao fim, esquece os sininhos e os comentários e procura divertir-te ao máximo. Como já deves ter visto, nós trazemos hoje para ti uma aula de trigonometria, uma breve introdução à trigonometria, começando por falar das razões trigonométricas. Como tu vês, este não sou eu, é fácil ver que não sou eu, e vou-te mostrar quem eu sou. Sou exatamente este, o Kitonite. Nós vamos, nestes vídeos, tentar transmitir todo o conhecimento que nós temos de matemática. Primeiro começamos por falar de Hiparco de Niceia, que é considerado o pai da trigonometria. Este matemático viveu desde o ano 190 a.C. até 120 a.C. Já sabes que antes de Cristo os anos não são contados como na nossa era, de forma crescente, mas sim de forma decrescente quando estamos a falar em números positivos. Em números negativos seria de forma crescente, ou na posição de crescente, okay? Dos números. Supõe-se que se deve a Hiparco a divulgação da divisão da circunferência em 360 partes iguais, que já era feito muito antes de Hiparco, as quais se designava por graus, e ainda hoje nós usamos essa mesma divisão, e ele fez esta divulgação porque ele era um adepto do sistema sexagesimal herdado já da Babilónia. Porquê 360 partes e não outro número qualquer? Podes-tu perguntar. Simplesmente pela razão de que o número 360 tem bastantes divisores. E, portanto, quando dividido por esses mesmos divisores, obtens sempre um número inteiro. Okay? Só por essa razão. Hiparco é também considerado o pai da trigonometria, pois Hiparco construiu aquilo que foi a primeira tabela trigonométrica, com valores das cordas correspondentes a ângulos ao centro de 0 a 180 graus. E isto para um raio fixo. Obviamente que se nós aumentássemos o raio, as cordas aumentariam, e se diminuíssemos o raio, as cordas diminuiriam, como é óbvio. Como tu deves estar a recordar-te da semelhança de triângulos, aquilo que nós falamos até agora sobre Hiparco é que Hiparco aplicou exatamente esta mesma ideia no círculo que nós chamamos hoje em dia de círculo trigonométrico, mas o círculo trigonométrico vamos deixar para mais tarde, e hoje vamos falar só sobre a trigonometria num triângulo retângulo. Okay? Trigonometria, a própria palavra tri, 3, gono, ângulo, metria, medida. Okay? E, portanto, isto está diretamente relacionado com os triângulos. Okay? 3 ângulos, triângulo. Okay? E, portanto, neste momento, a trigonometria pode ser aplicada a qualquer triângulo, okay? Mas de momento nós vamos só aplicar a triângulos retângulos. E como tu já sabes, um triângulo retângulo tem sempre um ângulo de 90 graus. Okay? Portanto, ele tem um ângulo de 90 graus e tem dois ângulos agudos. Porquê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Se um é de 90, os outros dois também serão 90. Como qualquer um desses dois é diferente de zero, então a soma, como dá 90, eles têm que ter amplitudes inferiores a 90 graus e, portanto, são agudos. Okay? Porquê é que nós vamos falar de triângulos retângulos semelhantes? Porque, como tu vês, como eles ambos têm um ângulo reto, porque são triângulos retângulos, se eles tiverem um dos outros ângulos agudos iguais, nós passamos a ter um par de ângulos iguais nos dois triângulos. Okay? Iguais de um para o outro, como é óbvio. E, como tal,
por um dos critérios de semelhança de triângulos, estes dois triângulos são semelhantes. Okay? E como tal, nós podemos aplicar o terceiro, um dos critérios, que nós chamamos de terceiro critério de semelhança de triângulos, que é exatamente se os lados forem proporcionais, os triângulos são semelhantes. Mas aqui surge uma questão. Então, se os triângulos se os lados dos triângulos são proporcionais, os triângulos são semelhantes, mas nós queremos exatamente o contrário. Aquilo que a maior parte das pessoas não sabe e não ensina é que os critérios de semelhança de triângulos são equivalências. Isto é, se os lados correspondentes forem proporcionais, os triângulos são semelhantes e vice-versa. Isto é, se os triângulos forem semelhantes, então os lados são proporcionais. Os lados correspondentes, como é óbvio. Então, usando esse facto, e como nós já vimos que os triângulos são semelhantes, nós temos que o lado oposto ao ângulo reto de um triângulo vai estar para o lado oposto do ângulo reto, a que nós chamamos de hipotenusa, como tu já sabes, não é? E assim como também existe uma correspondência entre os catetos correspondentes, existe também uma proporcionalidade. Então, nós vamos designar pelo E e pelo B como sendo os catetos, e agora toma atenção a este nome, cateto oposto ao ângulo alfa, ok? Cateto oposto ao ângulo alfa. Porquê? Porque é o lado oposto ao ângulo alfa. Só por isso, está bem? E depois também existe a proporcionalidade para os catetos. E agora, outra vez, outro novo nome. Cateto adjacente ao ângulo alfa. Cateto adjacente ao ângulo alfa. Então nós dizemos que a hipotenusa de um está para a hipotenusa do outro. Assim como o cateto oposto de um está para o cateto oposto do outro. Assim como o cateto adjacente está para o cateto adjacente do outro. Okay? E esta é exatamente a aplicação de um dos critérios de semelhança de triângulos, que nós costumamos dizer que é o terceiro critério de semelhança de triângulos, lado, lado, lado. Okay? Pegando agora nesta parte desta igualdade, e tu já conheces o que é esta igualdade, isto é uma proporção, okay? Nós vamos fazer aqui um reajuste. Que reajuste é esse? É exatamente, nós vamos trocar os extremos da proporção. Okay? Isto é, vamos trocar o B pelo D. Porquê é que nós podemos fazer isto? Porque numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Okay? Ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E neste caso, nós vamos trocar os extremos da proporção. Porquê é que podemos fazer isso? Usando exatamente a propriedade comutativa. Okay? E agora repara que nos dois lados da proporção nós temos exatamente os lados do mesmo triângulo. Isto é, neste caso temos o cateto oposto está para a hipotenusa de um triângulo, assim como o cateto oposto do outro triângulo está para a hipotenusa desse mesmo triângulo. Okay? E isto para qualquer triângulo semelhante a este. Okay? Porque nós não fixamos valores. E, portanto, qualquer triângulo semelhante a estes dois vai ter exatamente o mesmo valor. A mesma razão. Okay? E agora trazemos agora, como este valor é sempre constante para o ângulo alfa, nós chamamos exatamente a essa razão uma razão trigonométrica, que nós chamamos de seno de alfa. Podíamos ter-lhe chamado outra coisa qualquer, mas vocês já viram nos telemóveis e calculadoras, ok? Este seno ou sine, também às vezes aparece sine, aparece seno ou sine, está bem? É a mesma coisa. Está bem? Com E ou com I é a mesma coisa. E para cada ângulo nós vamos ter uma razão trigonométrica diferente. Ok? Diferente. Mas sempre igual para o mesmo ângulo. E isto vai ser muito importante depois no futuro. Bem? Perceberam todos o seno? Portanto, o seno de um ângulo é exatamente igual ao cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Fazendo a mesma coisa agora para estas duas razões e trocando novamente os extremos, okay? Trocando os extremos, nós dizemos agora que o cateto adjacente de um ângulo alfa está para a hipotenusa desse mesmo triângulo, assim como o cateto adjacente do outro ângulo está para a hipotenusa desse mesmo triângulo. Okay?
Como este valor é sempre constante para qualquer triângulo semelhante a estes dois, então nós vamos chamar isso de cosseno de alfa. Okay? E agora, fazendo a mesma coisa para esta última situação, aqui nós vamos ter uma pequena alteração, porque agora vamos trocar os extremos da proporção. Okay? Isto só porque nós vamos querer o cateto oposto ao ângulo alfa dividir pelo cateto adjacente, nós vamos chamar da tangente desse mesmo ângulo alfa. Só por isso. Mas perguntarão, se existem só estas três razões trigonométricas, a que nós chamamos de três razões, ou que nós chamamos de razões trigonométricas, e a resposta é não. Okay? Existe mais uma que chama-se a cotangente, que é exatamente o cateto adjacente a dividir pelo cateto oposto, mas que ultimamente não se tem ensinado. Fazendo uma pequena revisão daquilo que já falámos, temos que o seno de alfa de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto ao ângulo alfa a dividir pela hipotenusa, que neste caso é, muito bem, B a dividir por A, okay? Uma razão B sobre A. Depois temos o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa, a dividir pela hipotenusa, que neste caso é, muito bem, é o C sobre o A, a razão C sobre A, que isto é uma fração, um número qualquer, não tem unidade, está bem? E por último a tangente, que vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa, que neste caso vai ser, muito bem, B sobre C. Okay? E isto não tem valor, portanto não tem unidade, é um valor constante, sempre o mesmo valor para cada ângulo. Okay? E podemos usar isto em qualquer triângulo, desde que tenhamos sempre um triângulo retângulo e um ângulo alfa, que pode ser 30 graus, 40 graus, 60 graus, 71 graus, pode ser aquilo que eu quiser, desde que seja agudo. Okay? E para terminar, vamos trazer um exemplo onde podemos calcular as razões trigonométricas deste triângulo retângulo. Este triângulo retângulo é daqueles, talvez o mais conhecido, okay? De hipotenusa 5 e catetos 3 e 4. Então vamos agora calcular o seno do ângulo alfa, que neste caso vai ser, como vocês já sabem, o cateto oposto ao ângulo alfa a dividir pela hipotenusa. Hipotenusa sempre o lado oposto ao ângulo reto, que neste caso vai ser, muito bem, 3 quintos. Okay? E reparem que em cima está em centímetros, mas aqui em baixo já não aparece centímetros. Porquê? Porque os centímetros vão cortar com os centímetros e vai ficar um valor que não tem unidade. Okay? Um valor constante. O cosseno deste mesmo ângulo vai ser igual ao cateto adjacente ao ângulo alfa a dividir pela hipotenusa. Okay? Que neste caso é, muito bem, 4 quintos, cateto adjacente a dividir pela hipotenusa, não se esqueçam, está bem? Isto tem de decorar, é das poucas coisas que tem que se decorar em trigonometria. E por último temos que a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo alfa a dividir pelo cateto adjacente ao ângulo alfa, que neste caso vai ser, muito bem, 3 quartos. Cateto oposto 3, cateto adjacente 4, bem? E a dividir, é só dividir o 3 por 4. Se às vezes tiverem dificuldades em trabalhar com frações, acho que não há dificuldade nenhuma, poderão dividir isto e têm exatamente o valor do seno, do cosseno e da tangente do ângulo alfa. Espero que tenham gostado e que possam ver outros vídeos onde podem aprender um bocadinho mais de matemática. Obrigado pela vossa atenção.